Olá pessoal, tudo bem? Hoje, sexta-feira, nós estamos fechando a nossa semana temática sobre a nova série, Treino em Foco, Análise de Artigo. Eu trouxe mais uma vez um artigo que eu considero interessante para a gente fazer análise, fazendo uma relação que muitos seguidores nos perguntam entre força e flexibilidade. Há influência da flexibilidade na força ou há uma influência da força na flexibilidade? É o que esse artigo trata e nós vamos analisar hoje. Bem, como eu já comentei, esse artigo é liderado pelo professor Carvalho e tem outros autores no estudo. É um estudo bem interessante que tem como título Relação entre flexibilidade e força muscular em adultos jovens de ambos os sexos. Então eles se proporam aqui investigar tanto a variável flexibilidade quanto a variável força, mensurada de diferentes formas, nós vamos ver ao longo do artigo, e tentando verificar se há uma correlação entre elas. Ao longo do trabalho eu vou tentar discutir com vocês alguns aspectos, em linhas gerais, porque se a gente vai aprofundar muito, o tempo da postagem do vídeo fica muito grande, e por isso que eu vou postar, relembro vocês mais uma vez, vou postar esse artigo no Ciência do Treino em Foco. A parte do resumo eu fiz alguns apontamentos, como eu fiz nos outros artigos ao longo dessa semana, se vocês já pegaram, vocês já verificaram isso, mas eu não vou ler o resumo aqui, eu já vou direto para o capítulo introdutório. O capítulo de introdução. A introdução sempre naquela ideia dos artigos que nós analisamos ao longo da semana, é tentar mostrar a relevância, a importância, a justificativa de se estabelecer um estudo com essas lógicas ou com essa temática, tendo esse objeto de estudo. E eles começam a introdução do trabalho falando da seguinte forma: níveis adequados de força muscular e mobilidade articular contribuem para a execução de movimentos eficientes e manutenção do equilíbrio, correlacionando-se positivamente com a qualidade de vida. Então, eles começam a falar de uma forma bem geral a importância tanto da flexibilidade quanto da força, que nós, profissionais de educação física, já estamos até fartos de falar e reproduzir a mesma fala, né, do mesmo entendimento. Aí, ainda seguindo aqui na introdução, por exemplo, movimentos envolvendo articulações com flexibilidade limitada são executados com menor eficiência mecânica e, portanto, maior gasto energético, justificando então aqui a necessidade de se manter uma flexibilidade adequada para as atividades do dia a dia, inclusive essa questão do gasto energético. Além disso, a menor flexibilidade nas regiões lombar e posterior da coxa parece predispor a desenvolvimento de lombalgia crônica. Toda atividade física, incluindo as do cotidiano, exige o envolvimento de certo percentual de força e endurance muscular aqui no caso, máximos dos indivíduos. Por essa razão, o ganho de força muscular faz com que as mesmas atividades representem menor carga relativa e, consequentemente, menor estresse fisiológico. Ou seja, o ato de subir uma escada, por exemplo, se o nível de força de membros inferiores do indivíduo for muito baixo, um simples ato de subir 2, 3 lances de escada já pode ser um ato que exige um grande percentual de esforço de força muscular. Por exemplo, aí podemos colocar com 70%, 80%, 90% da força máxima do indivíduo para que ele suba aí 2, 3 lances de escada. Se o nível de força desse mesmo indivíduo for elevado, o mesmo esforço de subir 2, 3 lances de escada, por ter um nível de força de membro inferior superior, passa a ser um esforço relativo menor. Ou seja, o esforço para subir alguns lances de escada passa a ser um esforço de 40%, 50%, 30% da sua capacidade máxima de força no caso do membro inferior. Isso faz com que então os indivíduos consigam subir as escadas com menor estresse fisiológico do que um indivíduo que tem baixo nível de força em membros inferiores vai ter, obviamente, um estresse fisiológico maior, considerando aqui o mesmo peso corporal. Obviamente, se nós alterarmos o peso corporal, nós podemos alterar para menos, melhorando o desempenho, e alterando para mais o peso corporal, dificultando mais o desempenho de subir escadas. Então, aqui alguns dados da introdução que os autores colocam. Apesar da sólida base sobre a importância isolada da flexibilidade e da força muscular, ainda permanece obscura a relação entre as duas qualidades físicas. Eu lembro que isso que os autores colocam aqui, nós temos que ler para 1998, que foi a publicação desse trabalho. Então não é um trabalho recente, mas eu achei interessante trazer para debate nessa série que a gente está lançando, o Treino em Foco, Análise de Artigo. Bom, seguindo aqui,
Aí os autores vão para a metodologia, eles usaram aqui 20 mulheres e 30 homens como amostra do estudo. E aí vem, como eles mediram flexibilidade e força, eles fizeram uma ordem para fazer essas medidas de flexibilidade e força. Então eles colocam aqui dentro do protocolo, os dados foram obtidos no mesmo dia, sempre na sequência. Antropometria, flexibilidade e força muscular. Logo na sequência nós vamos ver quais foram os testes de flexibilidade feitos, foi na verdade o flexitest, e quais foram os testes de força executados. Teve teste de força isométrica e teve teste de força dinâmica. O que nós aqui podemos questionar é: será que essa sequência foi a mais adequada? Porque a antropometria, a princípio, não interfere tanto nas medidas de flexibilidade quanto de força. Agora, a medida de flexibilidade antecedendo a medida de força, dependendo da forma de intensidade que tenha sido aplicado o flexitest, vejam bem, eu estou colocando dependendo da forma que tenha sido aplicado as angulações de medida no flexitest. Esse estiramento da fibra muscular, esse alongamento da fibra muscular pode gerar alguma repercussão corrosiva sobre a força muscular que vai ser medida logo na sequência. Isso nós podemos observar no artigo que foi apresentado na segunda-feira, na abertura dessa série, onde nós mostramos que trabalho de alongamento entre séries diminui o desempenho de repetições máximas durante a série. Isso foi encontrado. Então, há um efeito corrosivo depreciatório sobre o desempenho de força. Nessas condições, dependendo da intensidade que tenha sido aplicado o flexitest, que foi o teste aplicado aqui para as medidas de flexibilidade, os ângulos articulares, como eles foram conduzidos, e dependendo do estiramento da fibra muscular, a repercussão aguda logo em sequência sobre a força pode ter tido alguma influência. Então, talvez rever a ordem ou fazer em dias diferentes poderia ter sido uma opção metodológica melhor para os autores. Vejam bem, isso é uma observação, a gente tem que interpretar com bastante cuidado essa informação. Mas, de qualquer forma, tem uma lógica interna essa observação que eu estou fazendo agora aqui. É nesse sentido que a gente coloca essa série no Treino em Foco. É estimular você, nosso seguidor, a interpretar de uma forma mais qualificada os artigos, tentando identificar pontos positivos, pontos negativos ou pontos que possam se tornar nebulosos nesses artigos e aí corroer um pouco a informação produzida ao final deles. Aqui vai uma certa crítica ao desenvolvimento do trabalho. Eu fiz alguns apontamentos aqui de algumas outras observações. A amplitude máxima passiva conduzida, depois ele coloca em algum trecho do trabalho que o movimento é conduzido, por isso a minha colocação, esse conduzir o movimento até um determinado ponto pode ter um efeito agudo corrosivo sobre o score de força que vai ser medido logo na sequência, ou que foi medido logo na sequência. Vejam bem então, a medida de flexibilidade. A amplitude máxima passiva de 20 movimentos articulares do ombro, membro superior, quadril, membro inferior e tronco foi medido através do flexitest. É um teste bem conhecido, produzido pelo Cláudio Gil, inclusive livros lançados nesse sentido apresentando o flexitest. Eu acredito que muitos seguidores que são profissionais de educação física ou acadêmicos já conheçam a estratégia. E produzido sem aquecimento prévio, isso é um ponto específico. Os indivíduos foram testados a sua flexibilidade a frio. Seguindo aqui na sequência do artigo, eles apresentam os movimentos que foram testados, os movimentos conduzidos, até quais eram os pontos aqui dentro dessa tabela de análise, desse gabarito, para registrar qual é o nível de flexibilidade que os indivíduos alcançavam. As posições do avaliador e do avaliado nos movimentos podem ser observadas no mapa, né, como foi colocado aqui. Eles descrevem ainda os movimentos, trazem uns anexos aqui descrevendo os movimentos. E aí vem aqui o teste de força. Como é que foi feito? Teste 1RM no leg press, desenvolvimento e supino horizontal e para dinamometria a apreensão manual estática direta, hand grip. Então vejam bem, foi feito 3 testes de 1RM, que é força dinâmica, e foi feito um teste de força de preensão manual, que é força estática. Essas foram as formas de quantificação da força nesse estudo. Nós temos aqui um primeiro gráfico, onde apresenta a flexibilidade comparando a flexibilidade entre homens e mulheres. Quando a gente compara a flexibilidade em ombro, a gente pode perceber que não houve uma diferença significativa, embora as mulheres, que são a coluna em escuro, aqui em preto, apresentarem um score melhor do que homens, mas essa diferença não foi significativa. Como também não foi diferença significativa em membros superiores, onde homens e mulheres apresentaram praticamente a mesma média de flexibilidade. Agora, em quadril, coluna e membros inferiores, as mulheres sempre tiveram um destaque com maior flexibilidade, principalmente no quadril e coluna,
e essas diferenças foram estatisticamente significativas. Isso já há outros estudos na literatura apontando nesse sentido. A mulher, normalmente, numa normalidade de eventos, ela apresenta uma flexibilidade maior que os homens. Aqui foi mostrado em âmbito seccionado por ombro, quadril, coluna, membro inferior e membro superior, essas diferenças, e apresentando que para a região superior do corpo essas diferenças não se apresentaram tão grandes assim, a ponto de não também serem registradas diferenças estatisticamente significativas. No total, como é apresentado aqui no gráfico, quando se soma todas as regiões do flexiteste, as mulheres apresentaram significativamente maior flexibilidade do que os homens. Então aqui um apontamento do trabalho que está de acordo com o que a literatura é apresentada para nós. Enquanto que a força máxima, a força muscular, nós podemos analisar aqui. No supino, nós temos uma diferença gritante a favor dos homens, o que já era de se esperar. No leg press, uma força também significativa estatisticamente e do ponto de vista absoluto, gritante esses valores da diferença, em membros inferiores, no caso aqui o leg press. E no hand grip, na força isométrica, também houve uma diferença significativa a favor dos homens. No total geral, e aqui também um questionamento que eu coloquei ao longo do trabalho, como foi feita essa acomodação matemática para fazer um total geral de força, porque nós consideramos nesse total geral de força, força isométrica somada com força dinâmica. Como foi matematicamente estabelecido isso pode ser preocupante, do ponto de vista matemático, de se misturar força isométrica com força dinâmica, até do ponto de vista fisiológico, mas até por unidades de medidas mensuradas. A força dinâmica, como foi com o RM, foi quilograma a unidade de medida. A força isométrica se usa outra unidade de medida. Como foi equacionado essas questões dentro do trabalho, é o que a gente pode se perguntar. De qualquer forma, equacionando essas variáveis de unidade de medida e até a repercussão fisiológica entre isometria e a parte dinâmica, entre a força estática e a força dinâmica, nós podemos ver que no total os homens superaram as mulheres de uma forma bem expressiva no nível de força, o que também está de acordo com vários outros estudos aí apresentados na literatura. Quando nós vamos para a análise da correlação entre força e flexibilidade, eles fizeram aqui uma correlação e essa correlação apresentou aqui valores baixos, a correlação de Pearson, num gráfico de dispersão. Quem fez estatística como acadêmico de educação física, quem é profissional formado que teve estatística na sua grade curricular, possivelmente deve ter visto a correlação e o gráfico de dispersão, aonde a gente consegue verificar que a flexibilidade global, quando cruzada com a força máxima global, somatórios das diferentes formas que foram feitas, a gente consegue ver uma correlação extremamente baixa. Ou seja, não houve uma correlação entre força e flexibilidade quando se considera valores totais de flexibilidade com valores totais de força. E quando isso foi segmentado, que nós podemos observar aqui no gráfico 4, quando foi segmentado, por exemplo, a força isométrica e comparada com a flexibilidade de membro superior, também a correlação foi extremamente baixa. Podemos dizer que não houve uma correlação entre a variável flexibilidade de membro inferior com membro superior com força isométrica de membro superior, aqui analisado pelo hand grip. Então nós podemos ver aqui que também, segmentado, não houve uma correlação entre força e flexibilidade. E nos próximos gráficos, na figura 5 e na figura 6, onde foi correlacionado flexibilidade de ombro com força máxima de supino, também a correlação foi baixíssima. E quando foi correlacionada a flexibilidade de quadril com a força de membros inferiores, do leg press, no RM no leg press, também as correlações foram baixíssimas, tanto para homens quanto para mulheres. Então, obviamente, aqui a lógica do estudo mostra que não há uma correlação entre força e flexibilidade. E o que isso nos faz pensar e analisar? Se o indivíduo apresenta grande score de flexibilidade ou baixo score de força, isso não vai ter uma repercussão sobre a capacidade dele em produzir força. Se ele apresenta alto nível de força, invertendo agora a lógica, que é o que mais nos perguntam no Treino em Foco, o indivíduo apresentando alto nível de força ou baixo nível de força, não é isso em si, por si só, que irá representar um baixo nível de força. Porque a pergunta mais recorrente dentro dessa dinâmica é: a pessoa que apresenta um alto desenvolvimento de força haverá perda de flexibilidade? Se não há correlação entre grandes níveis de força e flexibilidade, isso é mais um estudo que corrobora no sentido de afirmarmos que não é o simples fato do indivíduo treinar força e ser forte que vai diminuir o nível de flexibilidade dele. Os fatores que poderão levar um indivíduo forte, com alto nível de treinamento em força, a diminuir os seus níveis de flexibilidade, é não treinar essa flexibilidade, é não trabalhar essa flexibilidade. E podendo essa flexibilidade ser treinada durante os próprios movimentos do treinamento de força, dos próprios movimentos do treinamento resistido com peso, da musculação. Então esse trabalho aponta numa direção que nós, Treino em Foco, já
observamos em respostas a outras perguntas. Aqui dentro da discussão dos autores eu vou fazer 2 ou 3 falas aqui para a gente ver como eles interpretaram os resultados. No tópico discussão, busca-se, através de argumentos da literatura, interpretar de uma forma mais qualificada os resultados obtidos. Então vejam bem, uma contribuição original do presente estudo é a demonstração de que a diferença entre homens e mulheres quanto à flexibilidade localiza-se nos movimentos de quadril, coluna e membro inferior. Não existe movimentos, mas não existe nos movimentos de membro superior e ombro. Ou seja, pelos dados do estudo, isso é um ponto inovador, é que essa diferença de flexibilidade que é sabida entre homens e mulheres, ela é mais acentuada em quadril, coluna e membros inferiores e baixa diferença nessa flexibilidade para ombro e membros superiores. Então isso é como os próprios autores colocam, contribuições originais do trabalho para 1998. Que a partir daí outros trabalhos também já apontaram nesse sentido. É um outro aspecto, sugerindo a interdependência entre as qualidades físicas. Outro aspecto importante é a demonstração da inexistência de correlação entre flexibilidade e força, sugerindo a interdependência entre essas qualidades físicas, que era o que eu vinha comentando antes para vocês. Que não é por si só o indivíduo apresentar um grande nível de força e desenvolvimento de força, que isso representa obrigatoriamente níveis baixos de flexibilidade. Os níveis baixos de flexibilidade associados a indivíduos que treinam força estão em função da não treinabilidade desses níveis de força, de níveis de flexibilidade e a treinamentos com amplitudes de movimento reduzido, que ao treinar com movimentos de amplitudes reduzidos se acaba induzindo a perdas de amplitude de movimento, a diminuições da flexibilidade muscular. Bom, aí os autores aqui fecham o estudo, colocando alguns outros detalhes. O estudo foi financiado pela CNPq, confirmando assim a qualidade do trabalho. O trabalho publicado em 98, um trabalho que eu também julgo bem simples, publicado aqui na Revista Brasileira de Medicina do Esporte, um trabalho que eu vejo também bem interessante e embasa a fala do Treino em Foco em alguns aspectos. Cabe aqui uma leitura, obviamente, mais aprofundada, com maior cuidado sobre os aspectos que eu apontei aqui. Mais uma vez, reitero, vou postar esse artigo na sexta-feira no nosso grupo do Face, Ciência do Treino em Foco, onde a gente fomenta que vocês venham a ler, venham a estudar, fazerem as suas observações e discutir junto com a gente no Treino em Foco opções de interpretação dessas informações, qualificando mais, ou talvez não qualificando tanto o estudo, mas interpretando cada vez mais. E, obviamente, somando as informações que estão nesse trabalho com outras informações já existentes. Não é um único trabalho que responde todas as nossas dúvidas. Um trabalho responde algumas das nossas dúvidas e contribui com um arsenal informativo sobre uma determinada área de trabalho. E assim nós vamos somando a informação naquele determinado tema e vamos conseguindo entender melhor como as coisas ocorrem naquela determinada área, naquele determinado tema. É assim que nós temos que interpretar a leitura de artigos científicos, de papers aí científicos de trabalhos produzidos. Lembrando que nós vamos fazer isso então agora durante o nosso cronograma normal. Semana que vem a gente retoma o cronograma normal. Não defini ainda com o Ricardo e com o Jefferson que dia da semana vai entrar essa nova série, Treino Foco Análise de Artigo. Mas a gente vai ver um dia da semana, vai suspender por algum tempo uma das séries que já ocorre e vamos colocar essa série para perdurar um tempo, tentando estimular você, nosso seguidor, a ler a informação científica. Então, uma vez por semana, a gente vai trazer um artigo, vai analisar um artigo e vai postar aqui no Treino em Foco para, como eu já disse, fomentar a leitura desses artigos. Espero que vocês tenham gostado, então, dessa semana temática sobre análise de artigo. Espero que vocês tenham acompanhado de segunda a hoje, sexta-feira, todos os artigos postados. Tentei trazer artigos que estão em pauta em maioria das perguntas que a gente recebe no Treino em Foco. E de pontos diferentes até, sobre antropometria, treinamento de força, flexibilidade e força. Então sempre envolvendo questões aí que estão bastante em pauta no Treino em Foco. Espero que acompanhando ao longo dessa semana, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vocês possam ter tido uma forma mais coerente, talvez, aí de ler artigos e interpretar esses artigos de pesquisa, que é um ponto crucial para o profissional de educação física e para o acadêmico de educação física. Treino em Foco, dentro dessa ideia, nós temos uma novidade para o segundo semestre agora de 2014, mas a gente está deixando em stand-by ainda porque essa ideia ela já está totalmente formatada, a gente já está em execução de construção dessa ideia e de estabelecimento dessa ideia. E dentro aí, acredito eu, de mais um mês ou dois, a gente está colocando ao vivo, no ar, essa ideia para que principalmente acadêmicos e profissionais de educação física tenham uma forma de se qualificar ainda mais nesses estudos de artigo científico. Então eu deixo aí meio essa ideia no ar ainda, essa dúvida pairando no ar,
mas que logo vai ser, dentro de um mês ou dois, vai ser colocado aí, vocês vão saber do que se trata. Mas uma ideia muito legal. Acredito que vai ajudar muitos acadêmicos da educação física e muitos profissionais da educação física. Acredito mesmo, porque essa ideia a gente está se dedicando bastante para ela e fazendo com bastante capricho. Bom, pessoal, então eu me despeço e aguardo vocês semana que vem na retomada do nosso cronograma normal de postagem do Treino em Foco. Grande abraço, até segunda-feira. Para a terceira série, aqui foi 4,1 repetições máximas e aqui foi 3,3 repetições máximas, com alongamento. Então, já houve uma diferença significativa nessa terceira série, entre quando os indivíduos não alongavam e quando os indivíduos alongavam entre as séries. Notadamente, uma produção menor de repetições máximas